Olá pessoal, vamos dar seguimento então ao nosso curso de Direito Concorrencial, começando a nossa segunda aula, para finalizar aquele histórico importante e chegarmos efetivamente na próxima aula à Lei de Defesa da Concorrência que está em vigor. Bom, eu falei um pouquinho desde aspectos lá da colônia brasileira até a Constituição de 1937 e a Lei Malaya, que foi um decreto-lei editado pelo Vargas em 45. Então vamos agora partir da Constituição de 1946 e chegar até 2011. A Constituição de 46, ela também foi muito importante para nós em matéria de defesa da concorrência. Vejam aí no slide o artigo 148 da lei, da Constituição de 46, que afirmava a necessidade de se criarem mecanismos para reprimir qualquer forma de abuso do poder econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas, seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar mercados nacionais, estimular a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. Vejam que eu grifei nesse dispositivo constitucional de 1946 a expressão abuso do poder econômico, dominação de mercado, eliminação de concorrência e aumento arbitrário de lucros. E eu fiz isso por uma razão. Nas próximas aulas, nós vamos ver o artigo 36 da Lei de Defesa da Concorrência e nós vamos perceber que a tipificação do ilícito concorrencial, da infração contra a ordem econômica, está assentada nesses quatro conceitos: abuso de poder econômico, dominação de mercado, eliminação da concorrência e aumento arbitrário de lucros. Então vejam que interessante, aquele artigo lá 36 da lei atual tem fundamentos no dispositivo constitucional de 1946, tá certo? Mas como eu disse para vocês, nós tivemos a Lei Malaya antes da Constituição de 46, que teria sido a nossa primeira Lei de Defesa da Concorrência, mas que não durou quase nada, porque assim que o Vargas caiu, José Linhares acabou revogando o Decreto-Lei 7666, que era a Lei Malaya. Então, de 45 até 1962, nós ficamos praticamente sem uma Lei de Defesa da Concorrência. Porém, muitos comportamentos que atentavam contra a concorrência continuavam tipificados na legislação penal. Então, eu mencionei para vocês na aula passada que nós tivemos o Decreto-Lei de 38, de 1938, que tratava dos crimes contra a economia popular. E agora aqui no slide, estou colocando para vocês a Lei 1521 de 1951, que renovou a legislação de crimes contra a economia popular. E está um pouco reduzido aqui na tela para vocês, mas vejam o artigo 3º e depois leiam com calma aí o artigo 3º dessa lei importante, porque ele, ao tratar de direito penal, de crimes contra a economia popular, acabou prevendo uma série de comportamentos que são comportamentos ilícitos em matéria concorrencial, que são condutas que afetam a concorrência. Então, muitas coisas que nós temos hoje em debate no direito da concorrência, numa perspectiva de comportamento ilícito, encontra raízes na legislação penal, tá bom? Vejam, em 1962, ainda na vigência da Constituição de 46, surgiu efetivamente uma outra lei de defesa da concorrência, e aí uma lei forte que manteve-se aí por longas décadas e deixou uma história que prossegue até hoje. E eu me refiro aqui à Lei 4.137 de 1962. A Lei 4.137 de 1962, ela também foi idealizada por aquele ministro do Vargas que previu a Lei Malaya, o Agamenon Magalhães, que ajudou a elaborar a Lei Malaya, e esta lei seguiu a lógica que nós tínhamos naquele projeto anterior. Então, o seu objetivo era, basicamente, sancionar infrações concorrenciais num plano de direito administrativo, não num plano penal, e também esta lei de 62 previu o controle prévio de atos e contratos que pudessem diminuir a concorrência, tá certo? Então essa lei foi muito interessante, muito importante, porque ela estruturou o CAD, previu sua atividade repressiva de combate a infrações concorrenciais e previu também sua atividade preventiva de controle de concentrações. Apesar desse avanço no plano do direito positivo, na prática,
pouquíssimos casos foram julgados na vigência da lei de 1962. Por isso que a professora Paula Forgione, que é uma professora de Direito Comercial da USP de São Paulo, não é? Afirma que a lei de 62 teve, na verdade, apenas alguns surtos de vigência. Na verdade, disse isso porque durante o governo militar, principalmente, não havia grande interesse em se criar uma política de atomização do mercado, de proteção absoluta da concorrência. O interesse governamental era outro, que era o de estimular a criação de grandes empresas, de promover o desenvolvimento do país com fortes investimentos públicos e com a ação de grandes empresas estatais. Então isso, na verdade, não era um contexto muito propício para o surgimento de um direito da concorrência, tal como nós temos hoje, tá certo? Bom, as coisas só começaram a mudar efetivamente, na década de 90. Na década de 90, nós temos dois marcos muito, muito importantes aí para o direito da concorrência. Em primeiro lugar, nós tivemos a Lei de Defesa da Concorrência de 1991, que é a Lei 8.158. E nós temos a Lei de Defesa da Concorrência de 94, que é a Lei 8884. Deixa eu fazer uma explicação aí muito simples dessas duas leis. A Lei de Defesa da Concorrência de 91, que é a 8.158, ela não é uma lei nova, ela não revoga a Lei de 62, ela simplesmente modificou a Lei de 62. Então, ela convivia com o regime criado lá na década de 60. Basicamente, essa lei de 1991, ela previu a criação da SNDE, né, da Secretaria Nacional de Direito Econômico, que posteriormente viria a se tornar SDE, tá certo? A SDE já não existe mais, na verdade, era um órgão do Ministério da Justiça que fazia, às vezes, do que hoje é a Superintendência Geral do CAD, tá? Mas a criação desse importante órgão na história do direito da concorrência brasileiro vem aí da LDC, né? Da Lei de Defesa da Concorrência de 91. Outra coisa interessante, essa lei de 91 permitiu que o CAD aprovasse algumas concentrações econômicas de maneira excepcional, quando se demonstrasse que essas concentrações econômicas, apesar de restringirem a concorrência, poderiam gerar algum benefício para a coletividade, para a economia nacional, para o bem comum. Isso é o que nós chamamos de válvulas de escape, quer dizer, a possibilidade jurídica de se aprovar excepcionalmente atos de concentração que tenham efeitos anticompetitivos. Então, esse dispositivo foi previsto na lei de 1991. E essa lei, ela manteve um instrumento muito interessante que vem lá de 62, acabei não mencionando, mas menciono agora, que é o julgamento tácito. Se nós analisarmos a lei de 62, e vejam aí o artigo 74, lá a parte final, né, do 74, o parágrafo 3º, vocês vão observar que ele previa a aprovação automática de uma concentração econômica que não fosse analisada no prazo determinado por lei. Então, a lei de 91 manteve essa aprovação automática, ou aprovação tácita, que é um dispositivo muito interessante e, como vocês verão, na nossa lei de 2011 acabou sendo vetado. Então, nas próximas aulas eu vou explicar um pouquinho para vocês se existe ou não a aprovação tácita, a aprovação por decurso do prazo no direito da concorrência. Tá? Depois eu vou explicar isso, mas tenha em mente que esse instituto interessantíssimo teve sua origem em 62 e foi mantido pela lei de 91, que é a mesma lei que criou a SNDE, que é a mesma lei que previu válvulas de escape no controle de concentrações e assim por diante. Bom, eu disse para vocês que a lei de 91 não pode ser confundida com a lei de defesa da concorrência de 94. Por quê? Porque a lei de 91 só alterou a lei de 62. Já a lei de defesa da concorrência de 94, que é a famosa lei 8884, ela criou um sistema completamente novo. Então essa lei ela é muito, muito, muito relevante. Então, em primeiro lugar, ela transformou a antiga SNDE em SDE, Secretaria de Direito Econômico. Essa Secretaria de Direito Econômico era um órgão do Ministério da Fazenda, que também foi extinto. E dentro da SDE nós tínhamos um Departamento de Direito do Consumidor, o DPDC, que hoje é a Senacom, e tínhamos um Departamento de Direito Econômico, que cuidava de questões concorrenciais e trabalhava em conjunto com o CAD.
Então, a lei de 94 foi muito importante para estruturar a SDE, que tinha funções importantíssimas na abertura e instrução de processos. Outra coisa, a lei de 94 transformou o CAD em autarquia. Então, o CAD passou a ter uma personalidade jurídica própria, não é? Autonomia financeira e decisória, conselheiros que gerenciam essa autarquia, que são escolhidos com base em critérios objetivos, não é? Critérios técnicos e assim por diante, tá bom? Então, essa lei foi muito, muito, muito importante. Também queria destacar para vocês que esta lei previu um embrião desse grande fenômeno de consensualização do direito concorrencial. Melhor dizendo, a lei de 94 foi a que inseriu no nosso direito da concorrência a figura do compromisso de cessação de prática, que é um acordo de ajustamento do comportamento dos agentes de mercado, e também foi nessa lei que se inseriu pela primeira vez no direito brasileiro a figura do acordo de leniência. A Lei 10.149, que na verdade é uma lei resultante de uma conversão de medida provisória, inseriu a leniência na Lei de Defesa da Concorrência de 94 e hoje a leniência está na lei nova de 2011 e se espalhou pelo ordenamento jurídico brasileiro, não é? Nós temos também leniência na lei anticorrupção, em outros diplomas, tá bom? Vejam, porém, que apesar desses grandes avanços da Lei de Defesa da Concorrência de 94, ainda havia no funcionamento do sistema de defesa da concorrência muitos problemas, né? Em primeiro lugar, o processo e a instrução dos processos concorrenciais eram feitos basicamente pela SDE. Mas a SDE ficava onde? A SDE ficava dentro do Ministério da Fazenda. A SDE era um órgão do Ministério da Fazenda. Então vejam que coisa estranha. Significa que os processos eram abertos e instruídos dentro de um órgão que ficava no Ministério. E, naturalmente, isso permitia que a SDS sujeitasse a um grau maior de influência governamental. E o julgamento do processo era feito no CAD, numa autarquia subordinada ao Ministério. Então, nós tínhamos uma situação um pouco esquisita, não é? O processo é aberto e instruído num órgão ministerial que está acima, depois o processo descia para a autarquia, que é o CAD, para ser julgado. Então, o CAD, na verdade, ele só tinha aí basicamente funções de julgamento. Claro, ele podia complementar a instrução, produzir algumas provas, mas ele era ainda muito tímido na prática e o sistema permitia uma certa permeabilidade a interesses governamentais, tá bom? Outra coisa, o CAD não tinha muitos recursos humanos, né? O CAD sempre foi muito centralizado em Brasília, com poucos recursos humanos, uma estrutura muito tímida para dar conta de todos os processos aí concorrenciais. Então, isso era também um problema do modelo de 1994, tá certo? Porém, há vários avanços, né, desse modelo de 94 em relação ao direito concorrencial anterior, aquele direito concorrencial que vinha da década de 60. E esses avanços são muito importantes porque, na década de 90, o Brasil começou a se abrir, né, para investimentos estrangeiros, a realizar privatizações atraindo investidores. Então, o país precisava mostrar, nesse momento, na década de 90, que tinha um direito concorrencial forte, que tinha um sistema de proteção da concorrência legítima, que é a concorrência por preço, a concorrência por qualidade, a concorrência por fidelização do consumidor baseada em técnicas de publicidade legítimas e assim por diante, tá certo? Então, o modelo de 94 ele foi muito importante e eu queria concluir essa análise do modelo de 94 destacando mais uma vez alguns avanços e aí resumidos pela professora Paula Forgione no seu livro de Fundamentos do Antitrust. Então, vejam, com a lei de 94, consolidou-se o controle de concentrações empresariais no Brasil, né? Esse é um ponto muito importante, e esse controle de concentrações, à época, era feito com a ajuda da SDE, da SEAI e, finalmente, julgado pelo CAD. Em segundo lugar, consolidou-se o controle de cartéis com a ampliação da consciência da ilicitude dessa prática anticoncorrencial. Então, o país e o próprio governo passou a prestar mais atenção a essa figura do cartel, né, da combinação de preços, da combinação de quantidades de produção, enfim, depois eu vou explicar melhor o que é o cartel. E, em terceiro lugar, houve um ganho muito claro de respeito institucional em direção ao CAD,
Então, o CAD, como a autarquia que cuida da concorrência, passou a ganhar muito prestígio com o modelo de 94 e, em último lugar, em quarto lugar, é importante destacar que a partir de 94 foram mobilizadas várias outras instituições para colaborar com o direito da concorrência. E a lei de 94, por exemplo, foi responsável por inserir o Ministério Público nessa política concorrencial de maneira mais ativa, tá certo? Então, a lei de 94 valorizou muito a atuação do Ministério Público na política concorrencial. Eu vou mostrar para vocês que em 2011 houve um certo retrocesso nesse último aspecto, mas enfim, só para vocês fixarem que a Lei 8884 de 94 foi uma grande lei de defesa da concorrência, deu um grande salto aí no nosso sistema de defesa da concorrência em relação ao que nós tínhamos anteriormente, tá certo? Bom, e finalmente, para terminar o nosso histórico, essas duas breves aulas sobre histórico, eu gostaria de registrar que em 2011 foi então editada a Lei 2.529, é a nossa nova Lei de Defesa da Concorrência, é a Lei de Defesa da Concorrência vigente, tá certo? Esta lei, tenham isso em mente, esta lei ela não modificou o direito da concorrência num sentido material, ela não modificou o que a gente chama de direito econômico da concorrência, ela não modificou o que é infração concorrencial, o que é concentração, nada disso. Na verdade, essa lei trouxe modificações de ordem organizacional e processual. Então, organizacionalmente, essa lei fortaleceu o CAD, fortaleceu muito o CAD. Então, o plenário do CAD se transformou em tribunal administrativo, a SDE que estava lá no Ministério da Fazenda se transformou em Superintendência Geral, que é um órgão interno do CAD. Então, em vez da SDE, agora nós temos um órgão de instrução e abertura processual dentro do CAD. Além disso, consolidou-se um departamento de estudos econômicos dentro da autarquia e foram feitas aí várias alterações nas relações do CAD com outros entes, tá certo? Depois nós vamos ter uma aula até para entender essa relação do CAD com outros entes, tá bom? Então, isso é o que eu chamo de modificação orgânica. Também preciso registrar que essa lei ela criou vários cargos para o CAD, então ela fortaleceu e incrementou os recursos humanos dessa autarquia. E em matéria processual também houve muito avanço, né? Em primeiro lugar, porque a lei ela sistematiza todos os procedimentos e processos que são utilizados no direito da concorrência. Além disso, ela promoveu modificações no regime dos vários acordos que nós temos no direito concorrencial, ela previu várias formas de participação de terceiros nesse processo, e a esse fenômeno eu chamo de permeabilização do processo concorrencial, tá certo? E, além disso, essa lei de 2011, que é a nossa lei vigente, alterou vários prazos, previu quórum decisório, enfim, ela trouxe muitas inovações em matéria processual. Não há necessidade de desespero, não há necessidade de tentar entender todos esses avanços nesse momento, nesta aula. Nas próximas aulas eu vou explicar cada um desses aspectos da Lei de Defesa da Concorrência de 2011 em mais detalhes para que todo mundo possa compreendê-los, tá bom? Então, até lá!